Alô pessoal, estamos aqui no Projeto Gran Cursos, passando mais uma dica de processo penal, essa aqui importantíssima para a tua prova, né? Cuidado com esses temas, nós vamos falar agora diferenciando impronúncia de despronúncia. Alguns candidatos, alguns alunos fazem confusão nesses institutos e nós vamos agora esclarecer para que você não confunda isso na tua prova de exame de ordem. Nós sabemos que na primeira fase do júri, quando se peticiona junto ao juiz togado, juiz sumariante, porque é uma fase de sumário e de culpa, o juiz ele pode proferir, após a instrução na primeira fase, 4 decisões. Pronúncia, pronunciando o réu, submetendo o réu a julgamento em plenário, quando há prova de materialidade e indício de autoria. Impronúncia, que nós vamos comentar agora, absolvição sumária do 415 e desclassificação. Eu não posso confundir essa segunda decisão que eu falei, impronúncia, com despronúncia. Então vamos lá, nossa dica. Quando haveria impronúncia? Quando na primeira fase do júri, após a instrução, o juiz verificar que não existe prova de materialidade em crime doloso contra a vida ou que não existe indícios suficientes de autoria. Então não existe a justa causa, não passou pelo juízo de admissibilidade. A decisão de impronúncia está prevista no artigo 414. Joga aí para o nosso aluno entender. Não se convencendo, artigo 414 do CPP, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação em crime doloso contra a vida, é óbvio, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado. Então vem comigo, né? O juiz aqui não absolveu. O juiz simplesmente disse, bom, eu não consegui verificar após a instrução a colheita de provas, né? Audiência de instrução, oitiva de testemunhas, oitiva de peritos, acariação, por exemplo, eu não consegui, os debates, né? As alegações finais orais, eu não consegui verificar, eu, juiz, que o crime doloso contra a vida existiu, não houve prova de materialidade, ou não há indícios suficientes de autoria, né? Ou de participação dessa pessoa neste crime. Então o juiz está dizendo, bom, neste momento eu vou impronunciar o réu. Tomar muito cuidado, o réu não está sendo absolvido. Olha o que diz o parágrafo único no que diz respeito à decisão de impronúncia. Olha o parágrafo único aí. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada uma nova denúncia ou uma nova queixa, se for crime de ação penal privada, se houver uma prova nova. Então vem comigo. Enquanto não houver extinção da punibilidade lá do 107, prescrição, por exemplo, eu posso ter uma nova denúncia por esse mesmo fato. Ele não foi absolvido, simplesmente o juiz verificou que não havia naquele momento prova de materialidade ou indício de autoria ou participação em crime doloso contra a vida. Essa é a decisão de impronúncia, tudo bem? Então lembrando, são 4 decisões que encerram a primeira fase. Pronúncia, impronúncia, essa que nós estamos explicando, desclassificação e absolvição sumária. Agora, o que é despronúncia? Tomar muito cuidado. Para se falar em despronúncia, primeiro o réu tem que ter sido pronunciado. Então está aqui a diferença. O juiz pronunciou o réu, artigo 413. O juiz se convenceu que houve prova de materialidade e indício de autoria em crime doloso contra a vida. Bom, de pronúncia, qual o recurso que cabe? Recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 4. Então foi interposto o recurso. Qual é o recurso? O rese, recurso em sentido estrito. Presta atenção. Nesse recurso em sentido estrito, o juiz ele pode se retratar, ele pode voltar atrás, é um efeito regressivo do recurso em sentido estrito. Ou seja, o juiz ele havia pronunciado, ele se retrata, ok? Em primeira instância, despronunciando o réu. Então eu tenho aí a decisão de despronúncia. Olha o que eu coloquei aí para vocês, cuidado! A despronúncia consiste na reforma da sentença de pronúncia. Então foi interposto o rese, realizado pelo próprio magistrado de primeira instância que se retratou, ok? Efeito regressivo, ou pelo tribunal quando da apreciação das razões recursais. Então vem comigo. O que é despronúncia? Quando primeiro o réu foi pronunciado, foi interposto o recurso em sentido estrito.
Primeira possibilidade, o juiz, ele próprio, em juízo de retratação, ele se retrata e despronuncia quando ele havia impronunciado. Segunda possibilidade, quando o juiz não se retrata e o recurso sobe e o tribunal acaba modificando a decisão. Então pode ser pelo próprio juiz em primeira instância em juízo de retratação ou o tribunal apreciando as razões recursais. Cuidado, não confunda, perdoe-me, impronúncia com despronúncia. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.